quero ler com você um texto da Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Nós saímos de Deuteronômio, agora entramos em Josué. Semana passada foi o primeiro sermão. Bem, irmãos, se tudo der certo, nós temos 14 sermões para esse livro. Mas fiquem tranquilos, eu não vou estar pregando todo domingo, então possivelmente entre um e outro vai ter um descanso, outro livro, mas hoje é o capítulo 2 de Josué. E o capítulo 2 tem uma história linda. Josué, capítulo 2. Eu quero ler o texto no decorrer da mensagem. Por isso eu só quero ler 2 versículos para a gente começar o nosso sermão. Versículo 1 e versículo 2. Depois do decorrer do sermão a gente vai lendo outros. Você deixa a sua Bíblia aberta no livro de Josué, capítulo 2. Então, Josué, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos também esse texto? Diz assim, ó. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Senhor, nós precisamos da iluminação do Senhor para compreendermos a Tua palavra. Fale ao nosso coração pelo Teu Espírito Santo, trabalhe em nós, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu pedi ao pessoal da projeção que colocasse uma imagem. Chegou até vocês essa imagem? Não sei se está boa, se está ruim. Não tive resposta também, porque eu não perguntei depois, eu só mandei. Está aí a imagem? Se tiver, queria que colocasse agora. Ah, tá certo. A outra, põe a outra também. Põe a outra primeiro. Tem outra? A outra. Vocês estão vendo todas. Eu vou parar em uma. Para a outra, vai. Tem tudo a ver, tá? Essas mensagens são todas que eu mandei, realmente eu queria que vocês vissem. Vê a primeira agora, aquela outra, a outra. Estão vendo lá? Pastor Pedro Santana, viu lá? Então, eu peguei do Instagram dele. Pastor Pedro Santana, ele não coloca fotos da sua vida antes de conhecer a Cristo. No Instagram dele não tem nada. Mas aí, observando a internet, eu percebi uma foto dele antiga, antes de conhecer Jesus. Conseguiu não, né? Então deixa aquela segunda mesmo. Se não conseguir aquela primeira, aí já não é o Pedro Santana, já é outro. Mas, bem... Hoje eu quero falar sobre pessoas improváveis. A outra não deu, né? Então, essa não é essa que eu queria não, mas tá bom. É do pastor Pedro Santana. Esse aí é outro caso que eu ia colocar também. Aí tem uma outra antes dessa. Eu não mandei? Se não tiver, aí pode falar para mim, não tem, pastor. Aí eu já... Está lá atrás, né? Está lá, eu estou vendo a foto lá atrás, ela está aparecendo lá atrás. Não. Então pode tirar essa daí também. Bota aquela primeira então, bota aquela que eu falei que ficou ruim, mas vai ela mesmo. Ah, tá, isso aí. Vocês estão vendo essas duas pessoas? Está dando para enxergar daí? Está um pouco embaçado porque a imagem é diferente, tive que ampliar muito. Essas duas pessoas? Então, é a mesma pessoa. Ali é uma travesti que atuava no centro de São Paulo. E aqui, 40 anos depois, é esse pastor.
Ele não tem a foto, no Instagram dele não tem a foto da conversão. Eu peguei isso em outro Instagram, porque o dele mesmo, ele não coloca nada sobre o passado dele. Mas ele dá o testemunho, é claro. Mas esse é ele. Agora, aqui, uma trans trabalhava na rua em São Paulo. Aqui, um pai e avô. É avô hoje. Pode tirar, muito obrigado. Só queria mostrar a você que quando as pessoas olhavam lá a Michele, numa esquina de São Paulo, nunca iam ver um pastor. Tudo bem? É verdade? Né? Nunca iam ver alguém que poderia ouvir a palavra. Mas alguém um dia olhou para ela e falou assim: poxa, eu vou convidar você para ir na minha igreja. E alguém deve ter falado: você é doido, convidar essa pessoa para ir na igreja. Mas ali uma pessoa improvável se converte, muda, começa então a sua transformação do corpo. E depois se torna já era um homem, agora se revela homem, conhece uma pessoa da igreja, casa, tem filhos e agora neto. Você consegue imaginar isso? A história de hoje não é uma história tão parecida com essa, mas é também uma história de alguém improvável. Então, o povo de Israel está no deserto, e ali no deserto eles recebem o chamado do Senhor que podiam entrar na terra. Moisés tinha morrido, Josué agora liderava o povo. E ele olha, ia ter que reúne o povo, tira 2 homens e fala assim: vai em Jericó para olhar como é que está a situação. Vê lá. E aí você pensa, ele deveria ir na casa de um sacerdote. Ele deveria ir na casa de uma pessoa do governo. Ele deveria procurar uma pessoa. Ele entrou na casa de uma prostituta. E ali a graça de Deus alcança aquela pessoa. Ele começa ali a conversar e ela expõe tudo aquilo que ela pensava sobre Deus e sobre aquilo que estava acontecendo. Eu lembro de uma história antiga de uma família, uma ilustração de um sermão antigo meu, em que uma família recebe um aviso. Você recebeu um aviso essa semana? Aquela época não tinha celular, mas a família recebeu um aviso, passou: olha, cuidado, vem um furacão dos piores que tem, e todo mundo recebeu o aviso. E aí a pessoa falou assim: toda vez avisa, não acontece nada. Igual eu recebi esse aviso de madrugada, eu falei: voltei a dormir, deixei a família dormir, não fiz nada. Não, olhei para o céu, saí lá fora e falei: não tem nada. Essa mulher fez o seguinte: ela acreditou no aviso. Algumas pessoas zombaram, outros criaram: não, toda vez falam. Só que o furacão chegou. E ela estava no abrigo. Os seus vizinhos, muitos se perderam, morreram. Mas ela foi salva porque acreditou. Essa mulher aqui, ela acreditou. Havia todos falavam: olha, esse povo é um povo forte, o povo de Deus deu essa terra, aquele povo, e eles: não, vamos resolver essa situação, Raabe, quando em contato com os espias, ela declarou então em que confiava, que acreditava que isso iria acontecer, e abre o coração, fala sobre Deus. Então, a Bíblia já mostra para a gente, no início do livro de Josué, que quebra todas as nossas expectativas. Na nossa visão, aqui Deus tinha que converter alguém primeiro, para depois eles irem lá e conhecer a pessoa, e ver uma pessoa, um homem de família, um sacerdote, alguém respeitado pela sociedade, mas não foi isso que aconteceu. Hoje eu quero falar com você sobre quando a graça encontra quem ninguém esperava. Quando a graça encontra quem ninguém esperava. A graça de Deus quebra os nossos preconceitos. Primeiro, vamos ler agora o versículo 2 até o 7. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido 2 homens, e disse:
É verdade que 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se eles, aqueles homens, após os espias, pelo caminho que já dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Entraram na casa de uma mulher prostituta. Esse é um detalhe que o Espírito Santo não esconde. Raabe era cananeia. Raabe era moradora de uma cidade inimiga. Raabe era pagã, adorava outros deuses. Raabe era prostituta. Tudo parecia torná-la menos provável para experimentar a salvação. No entanto, o texto nos faz olhar para o presente dela, não para o passado dela. Raabe agora é um instrumento da soberania de Deus. Nós entendemos que o nosso chamado, a nossa eleição, não se fundamenta na nossa dignidade. Deus não escolhe alguém porque merece. Ele escolhe alguém porque decidiu amar. E a decisão de Deus nós não discutimos. Êxodo 33, 19 diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aliás, no Novo Testamento, Romanos 9, 15, também há essa ideia. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. A graça não procura pessoas boas, a graça cria pessoas novas. Ainda hoje, existem Raabes entre nós. Pessoas marcadas pelo pecado, famílias destruídas pelo vício, pela religiosidade vazia, pela culpa profunda, por problemas sérios. E nós precisamos olhar para essas pessoas como prováveis servos de Deus. Amém? Eu não sei na sua história cristã, eu fui fazer a minha conta agora, ano que vem vou fazer 40 anos de crente. 40 anos, é muito tempo. Eu já estou com 57, ano que vem faço 58, com 18 anos encontrei o Senhor Jesus, Ele me encontrou. Mas eu fico pensando, 40 anos de crente, mas já vi muita coisa. Muita coisa. E já vi muita gente que para muitos eram improváveis. Se tornaram homens e mulheres de Deus. Pastor, mas nós vimos isso pouco hoje? Não, nós não estamos abrindo os olhos. Deus transforma pessoas, Deus tem mudado pessoas. Cristo não veio só chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quando você sair daqui, observe, tem Raabes por aí. Pessoas que podem ser transformadas como Pedro, que ficava na esquina e era uma mulher, para muitos que olhavam, se tornou um homem. Segundo, a verdadeira fé nasce quando ouvimos quem Deus é. Por que eu coloquei isso? Porque do versículo 8 ao 11, você percebe que ela entende quem é Deus. Olha só, do versículo 8 ao 11. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Vou ler de novo. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também quando fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus
é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vou ler de novo. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então ela reconhece esse Deus poderoso. Ela ouviu quem Deus era e os outros não acreditaram. Não é possível que isso vai acontecer, mas ela ouviu e acreditou. E aí tem algumas palavras aqui que eu queria dizer para você. Primeiro, Seom e Og, né? Og é o rei de Bazã. Na história bíblica, Og era um cara grandão, muito grande, né? Bem grande. A sua cama era enorme, tinha 4 metros, por 1,80 de largura a cama desse cara. E todos temiam Og, porque ele era um dos descendentes de gigantes. Eu estou falando de gigantes, a gente não era um gigante, sabe? Uma pessoa de 3 metros, como Golias, como outros, só que Golias vai aparecer muito tempo depois. Mas aqui, nesse tempo, ele era um dos descendentes desse homem, e ele era o rei de Bazã. Não adiantou, Israel venceu Og. Israel venceu Seom, rei dos amorreus. E um povo também, um povo lutador, guerreiro. Então, quando chegou ali, Jericó falou, olha, está acontecendo o seguinte, esse Deus deles é um Deus tremendo, fez eles vencerem gigantes, fez eles vencerem coisas grandes, esse Deus é grandioso, eu acredito nisso. Raabe fez uma confissão de fé ali, nós sabemos, falou assim, eu acho que teu Deus vai dar essa terra, não, nós sabemos que Deus deu essa terra, nós sabemos sobre o êxodo do Mar Vermelho, sabemos sobre Seom, sabemos sobre Og. Enquanto Israel frequentemente esquecia os milagres, uma pagã guardou o milagre no coração. Enquanto nós crentes vivemos como se não acreditássemos em Deus, pessoas que não creem acreditam e colocam a sua fé em prática. Ela nunca tinha visto Moisés. Ela não tinha atravessado o mar com o povo. Ela nunca tinha participado da Páscoa com o povo, mas ela creu. Paulo vai falar séculos depois que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho, Romanos 10:17. A fé verdadeira abre quando abrimos o coração para receber a sua palavra. Abre o coração para receber a palavra de Deus. O Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra, disse Raabe. Não é apenas uma frase bonita. É uma renúncia aos deuses de Canaã. É uma confissão soberana e absoluta ao Senhor. Raabe abandona, assim, aquilo que ela vivia, a sua cosmovisão inteira. Possivelmente era uma prostituta cultual. Atuava no templo de Deus daquela época, dos deuses de Canaã. E aqui estava rejeitando tudo aquilo, dizendo, o verdadeiro Deus é esse Deus. Precisamos falar da nossa fé, precisamos crer. E aqui ela deu uma aula, né? E aqueles homens vão voltar, e aí você vai ler daqui a pouco, a gente vai ler daqui a pouco, empolgados mesmo, você olha só, Deus já falou com eles, já mostrou para eles que a terra é nossa, que nós vamos estar lá. Terceiro, a fé verdadeira sempre produz obediência. Do versículo 12 em diante, uma leitura um pouquinho mais longa agora, diz assim, agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai, a minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que têm, e que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, e não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias,
até que eles voltem, depois tornareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos, desde o teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o teu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Eu quero parar aqui, depois eu vou continuar o que está dentro ainda desse ponto, até o versículo 21, mas é interessante que eu lembrei de um episódio ao ler isso aqui com você agora. Eu lembrei da Páscoa. Então, na Páscoa, qual era a marca? O anjo da morte está vindo para matar os primogênitos, qual era a marca de que não entraria ali naquela casa? O sangue. Aqui, uma fita escarlate, um tecido vermelho, um tecido marcando. Uma outra coisa, aqueles moradores daquela casa, lá no Êxodo, precisavam estar dentro da casa. Não podiam sair. Aqui, a família toda precisava estar dentro da casa. Aquele sangue, aquela marca. Isso aponta também para Jesus. O livro de Josué, eu já falei com você na introdução do livro semana passada, que o nome Josué também é Yeshua. Josué é o mesmo nome de Jesus, no caso, Jesus em grego. Yeshua. Então, Josué, ele leva a conquista da terra. Nós temos a conquista da terra a partir de Jesus. Ele é que nos guia a conquista da terra. Moisés significa a lei. Então, viemos com a lei até ali. Jesus significa a graça, a verdadeira salvação. O Novo Testamento, então Moisés parou e continuou Josué. Josué continua lembrando daquilo que Moisés falou, carrega consigo a lei, estuda a lei, mas agora é ele que vai dar a entrada. E aqui, uma marca, da presença de Deus no lar. Olha, a sua casa vai ser toda abençoada se eles cumprirem isso. Vocês precisam estar aqui dentro. Nós prometemos a vocês sim, mas seremos desobrigados se vocês não cumprirem isso. Raabe não apenas acreditou, ela agiu. Ela escondeu os espias, ela enfrentou o rei, ela colocou sua vida em risco, ela amarrou o cordão escarlate lá, ela reuniu sua família. A verdadeira fé nunca fica só na intelectualidade. Você crê? Creio. Ô glória, ô bênção. A gente usa um linguajar cristão o tempo todo, mas não vivemos. Uma frase interessante que é atribuída a Calvino: a fé sozinha justifica, mas a fé que justifica jamais permanece sozinha. A fé sozinha justifica, mas a fé que justifica jamais permanece sozinha. Ou seja, a fé sozinha justifica, mas ela não fica sozinha, porque quem tem fé mostra isso em obras. Amém? E o texto que fala de obras lá é Tiago. A fé e as obras, a fé e as obras. Costumamos falar pouco das obras, entendemos que somos salvos pela graça, mas quem é alcançado pela graça mostra a fé que tem, a graça que recebeu através das suas obras. As obras não produzem a salvação, mas revelam a realidade da salvação. Tiago, capítulo 2, versículo 25, vai citar essa mulher, a vida dessa mulher. Eu vou continuar lendo para você, onde eu parei, porque eu quero ler até o 21. E aí o 19 diz assim: qualquer que sair para fora da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados ao juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão escarlata à sua janela. E ela marcou aquele lugar. Não adianta prometer.
Quantas pessoas passam pela vida e aceitam Jesus várias vezes? Porque eu vou dizer para você, ouviu uma pregação sobre Jesus e a pessoa está ali emocionada, dá vontade de aceitar Jesus, até quem já aceitou, né? Puta, vontade de aceitar Jesus de novo, lá vou eu. Aí aceita Jesus, mas não muda, não adianta. O aceitar Jesus, assumir um compromisso e depois seguir aquilo que ele fala. Então ela foi lá e fez tudo que tinha combinado. Botou todo mundo em casa, atou lá, amarrou o negócio vermelho de fora. De repente alguém falava assim, ela está deixando secar aquilo ali 2 dias, 3 dias, 4 dias. Mas é porque tinha marcado, a hora que eles invadissem, a casa dela estaria protegida. Essa era a marca do sangue. Eu quero dizer para você, você tem a marca do sangue. Você tem o sangue na sua casa, na sua vida, ou apenas deixou de colocar essa marca, deixa de falar, deixa de acreditar de verdade naquilo que o Senhor fez na sua vida. Quarto, o cordão escarlate aponta para Cristo. Vamos ler do versículo 18 ao 21, nós já lemos. E diz assim o 21, para repetir. E ela diz, segundo as nossas palavras, assim seja então. Os despediu, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. O texto dá um destaque ao cordão, né? Aquela corda de amarrar. Interessante que nos versículos passados aqui, o versículo 6, olha o que diz o versículo 6. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, que é o terraço, né? O eirado é tipo um terraço, onde as pessoas colocavam grãos ali para secar, onde as pessoas colocavam coisa para secar, e esconder entre as canas de linho. Então, esse linho aqui era feito de uma fibra de uma planta. Então, ela deixou aquilo lá secando. Então, ela tinha na casa dela tecido, ela tinha a tinta também para pintar de vermelho aquele tecido. Ela tinha um telhado onde as coisas da casa dela, então tinha uma certa atividade, é bom perceber isso, né? E ela pega aquele tecido, aquilo que ela fazia, e usa para eles descerem ali. E depois amarra aquele tecido na janela para marcar. O texto faz questão de fazer destaque para esse tecido e a cor do tecido, lembrando dos sangue nos umbrais das portas. Quem estivesse na casa marcada pelo cordão viveria. Quem estivesse na casa marcada pelo cordão viveria. Eu quero dizer para você uma frase, ela combina muito mais com o Antigo Testamento, mas também com o Novo. Nossos filhos são filhos da promessa. Amém? Nossos filhos são filhos da promessa. Numa certa ocasião eu contei uma história aqui, que também foi uma história real, de um homem convertido também, e ele também era travesti. O pastor hoje só está falando, é porque é uma coisa tão improvável, né? E ele é travesti. Ele conta a história que quando ele estava na rua, o pai dele passava de carro, o pai dele pastor vindo da igreja, passava de carro, parava o carro, e ia lá até ele. Filho, precisando de alguma coisa? Não, pai, não. De tanto ele passar no lugar, ele conheceu os amigos do filho. E ele entrava e conversava com os filhos, parava lá. Aí teve um que pediu oração, ele orou ali na rua, e começou a amizade. Um dia, falou assim, olha, eu quero lá conhecer, quero ir na casa do teu pai. Ele levou os colegas dele, as colegas assim, na casa do pai. E o pai preparou um café para eles lá, e conversando. Esse rapaz, um dia foi à igreja, vestido de mulher. E o pai anunciou a presença do filho. Está aqui meu filho. Ali, levantou. Ele disse que isso marcou muito ele e os amigos dele. E ele se converteu e levou muitos amigos para a fé. Também começou a viver como homem de verdade que ele era. Mudou totalmente a sua vida, um servo de Deus agora. Imagine esse pai, a alegria desse pai agora vendo, mas eu quero dizer para você, todos nós precisamos ter esperança, nossos filhos são filhos da promessa, amém? Ainda que eles tenham escolhido um caminho errado, no meio do trajeto, mas ore por eles, onde estiverem,
aquilo que foi plantado na mente deles, vai brotar. Eles estão nessa casa que tem a marca do sangue. Eles estão nessa casa que tem a corda amarrada na janela. Não foi o cordão que salvou aquela família. Não é o sangue na porta, o sangue comum que salva. Mas foi a promessa de Deus pela fé. Amém? É a promessa de Deus. Ela se converte de verdade e fala aquilo e reconhece quem é Deus, e isso vai salvar a sua família, a sua vida. Da mesma forma, quando participamos da ceia ou do batismo, não é uma cerimônia, não é uma tradição, é aquilo que vivemos de verdade. O sangue de Jesus é o único abrigo contra o juízo. O sangue é o único abrigo contra o juízo. Não tem outra forma de fugir do juízo. Quinto e último. Deus transforma pecadores em participantes da sua história. Agora você vai em Josué, vai lá para capítulo 6. Pastor, o senhor mudou o capítulo por quê? Vou te explicar por quê. Capítulo 6, versículo 25. Diz assim o texto: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, quando o livro foi escrito, né? Porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Raabe não apenas sobrevive, ela entra para Israel. Mais tarde, você vai saber disso em outras mensagens, ela se casa. Ela tem filhos. Século depois, ela entra na genealogia de Jesus, o Messias. Mateus capítulo 1, versículo 5, está citando uma estrangeira, Raabe. Ela vai fazer parte da família de Davi, da família de Jesus. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 31, ela está na galeria da fé, com os heróis da fé. Olha só como mudou a vida dessa mulher. Que Deus extraordinário! Uma mulher rejeitada pela sociedade torna-se parte importante da linhagem de Jesus. Essa é a lógica da graça. Jericó inteira ouviu a mesma notícia, mas ninguém acreditou. Ninguém se rendeu porque, não vai, não é assim, nós vamos. Deus não vai, esse Deus não vai ter poder para vencer o nosso Deus. O rei ouviu, os soldados ouviram, os comerciantes ouviram, os sacerdotes pagãos ouviram, Raabe ouviu. A diferença não estava na quantidade de informação nem da mensagem, estava na resposta. Deus se revelou. Nem todos perceberam. Há pessoas que frequentam a igreja há anos, conhecem os hinos, decoram versículos bíblicos, têm a resposta na ponta da língua quando se trata de conhecer a igreja e a história da igreja, explicam o evangelho, mas nunca confiam verdadeiramente em Cristo. Nunca entregam a sua vida. Há outros que chegam marcados pelo pecado, mas são alcançados pela graça. Abraçam o Salvador com uma fé sincera e são gratos a Deus por isso e convivem de peito aberto. A questão não é o tamanho do seu passado, é onde você coloca a sua confiança hoje. Cristo continua recebendo pecadores, amém? A cruz continua suficiente, amém? A graça continua irresistível, amém? O mesmo Deus que tirou Raabe de Jericó para fazer parte do seu povo, da linhagem de Cristo, chama homens e mulheres para saírem da cidade condenada. A cidade condenada é o pecado.
Ele convida para sair dessa cidade condenada e agora fazer parte de Israel, do povo de Deus, pela fé, uma aliança da família. Se hoje você ouve a voz de Deus, não endureça o coração, arrependa-se, creia no Evangelho, refugie-se em Cristo, nele há perdão, nele há nova vida, nele há plena segurança. Todo aquele que vem a Ele pela fé encontra a salvação. Jesus, o nosso Josué. É claro que Josué não chega aos pés de Jesus, é só um símbolo. Jesus é o próprio Deus encarnado. Mas ele vem desde o Antigo Testamento apontando o que ele é, o que ele vai fazer, o que nós devemos fazer para estar com ele. De repente, alguém invadiu a sua casa. Alguém invadiu a sua casa. Minha mãe não está aqui hoje. Deveria estar, mas está com frio, não veio. A minha mãe jogava cartas lá para os outros, fazia alguns trabalhos para as pessoas, trabalhos espirituais. Era uma pessoa improvável. E eu, filho daquela mulher, né, que era uma pessoa macumbeira. Minha mãe era macumbeira ali da rua, né? Rezava as pessoas, fazia as coisas. Mas um dia, alguém acreditou que esse pessoal podia ser da igreja. Alguém levou a palavra. Não, se você aceita na igreja, falou, sei lá, um dia. E aí um dia aconteceu um problema comigo. Eu já contei várias vezes, não vou contar de novo. E minha mãe, alguém chegou para minha mãe e falou assim, você vai acender a vela? Ela ia acender a vela para o meu anjo da guarda, ela dizia. E uma pessoa na janela, embriagado, já falecido. Nancy, não faz isso não. Dobra o seu joelho, porque se Deus lá em cima não salvar o Januí, ninguém mais salva. Uma coisa improvável, eu sei que ela sentiu, por aquela palavra, ela tremeu ali. Ela foi lá, falou, meu Deus. E começou a vir na cabeça dela coisa de Deus, coisa de Deus, coisa de Deus. Porque as pessoas que entram para essas coisas espirituais, em algum momento, sabem que Deus é maior do que tudo aquilo. Amém? Verdade. Ela foi lá e dobrou o joelho. Se meu filho voltar andando do hospital, eu vou para a tua casa, eu vou. Meu irmão, eu não sei o que, eu sei que eu fiz lá um eletro, fiz não sei o que, tomei um negócio. O médico falou, está tudo bem, ele acordou. Leva ele, faz esses exames aí em outro lugar e tal. Quando meu pai olhou, meu pai que me levou junto com um amigo, olhou, o cara que tinha levado a gente de carro não estava mais lá no hospital. Meu pai sem dinheiro, eu também, a gente estava descalço, ele também descalço e tal. Janir, dá para ir andando? Eu falei, dá. E fomos nós. Quando a gente aponta lá em cima na rua, o pessoal, ele está vindo lá. Porque o bombeiro que nos atendeu, que era vizinho nosso, ele falou, já era, o coração dele parou, não dá mais. E o cara me botou dentro de um Fiat 147, com a porta aberta, saiu voado, meu pai entrou dentro e levou a gente. Eu voltei andando. E minha mãe cumpriu. Tinha um seminarista que morava em frente à vila que nós morávamos, aquela vilazinha, né? Cabecinha de porco, lembra? Uma casinha colada da outra, então. E aí o Ademar morava lá, que é o pastor hoje, que era o seminarista. Aí, pode mandar ele vir orar. Chegou lá e jogou aqueles negócios tudo fora. Algo dá, não sei. Minha mãe falou, e depois que ela jogou fora, que ela falou, tinha coisa até de ouro lá dentro. Eu falei, já foi tudo para o rio. E começou a ir para a igreja. Foi improvável. Depois de um tempo, aquele garoto lá naquela igreja se tornou membro do Ministério de Louvor, não sei o quê, se tornou presbítero, presidente de mocidade. Quero fazer o seminário.
Irmãos, não olhe para ninguém como alguém que não pode ser alcançado. Pelo contrário, olhe para alguém, aquele teu vizinho, aquela tua vizinha, aquela pessoa problemática, difícil. Olhe para aquela pessoa como alguém que pode ser alcançado pela graça, que pode responder à fé de verdade. E não fique esperando pessoas prontas. Imagina a igreja que recebeu Pedro. Imagina a igreja que recebeu Pedro. E agora é um pastor conhecido, todo mundo quer tirar foto com ele. Está lá na internet. Mas quando ele chegou vestido de mulher, e quem ia dar oportunidade a um cara desse para senta aí, eu quero falar com você. Quero pedir a você que se coloque de pé, nós vamos cantar um louvor, você vai pensar em alguém. Irmão, se essa palavra não serviu para você, para alguém serviu. Você vai pensar em alguém, colocar diante de Deus. Essa pessoa, vamos estar cantando e pensando em alguém que você vai levar a palavra, que você vai dar um versículo bíblico, que você vai falar uma palavra de fé, e Deus vai tocar nesse coração em nome de Jesus. Eu não mereço. É verdade, Deus, nós não merecemos. A cruz me mostrou o vazio em mim. Os improváveis serão alcançados. E a Ore, cura acredite, pra em mim. nome de Jesus. Tem alguém que quer orar por alguém? Quer vir aqui à frente para a gente orar? E a gente colocar diante de Deus essa pessoa, este homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem. Essa pessoa fala assim, ó, já não tenho mais, já não acredito mais que vai acontecer, mas Deus está nesse lugar, aleluia. Vem colocar diante de Deus, você ó, vai acontecer, eu acredito. E a cura pra mim. A cruz é um confronto para mim. Revela o mais Deus continua salvando. do meu Continua coração. livrando. Aleluia. O sangue é o ponto de encontro de um Deus tão amoroso. Foi pela cruz manchada de sangue Que eu encontrei o verdadeiro amor. O meu Jesus levou meus pecados, livre sou, oh aleluia. Ele continua falando, Ele continua cuidando, Ele continua dando oportunidade. Deus, em nome de Jesus, visita essa pessoa, Pai. Nós vemos aqui à frente, colocamos diante do Senhor essa pessoa, Deus, que precisa muito do Senhor. Visita, Pai, nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, Pai, em nome de Jesus. Pronto para mim, revela o mais profundo do meu coração. O sangue é o ponto de encontro de um Deus tão amoroso. E eu Foi pela cruz manchada de sangue, Senhor, que eu encontrei o verdadeiro amor. O meu Jesus
verdadeiro amor. O meu Jesus levou meus pecados, livre sou, oh aleluia. Livre sou, oh aleluia. Livre sou, oh aleluia. Deus, nós conhecemos muitas pessoas que estão cercados com um muro alto em uma cidade chamada pecado, e dificilmente vão ouvir a tua palavra, dificilmente vão ouvir, porque vai entrar por um ouvido e sair por outro. Mas nós pedimos que assim, da mesma forma que aconteceu com Raabe, que o teu Espírito abra esse coração e esse ouvido hoje, Pai, para que essa pessoa possa, lá onde estiver agora, que encontre os espias lá naquele lugar e que ouça a tua palavra. Deus, visita esse filho, essa filha, visita esse sobrinho, esse amigo, Pai, essa pessoa que, esse pai, esse tio, esse avô e avó, essa pessoa que nós achamos que não vai ser possível, que é improvável, que não vai ouvir, Senhor. Por favor, Pai, é o nosso clamor nessa noite por essas pessoas, que essas pessoas possam mostrar, ó Deus, com a sua fé, que foram mudadas, que foram transformadas, que foram libertas pelo Senhor e pelo sangue. Nós cremos, Deus, que o Senhor pode fazer isso. Nós buscamos uma resposta no Senhor e nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém.